Aprenda a criar animações de personagens com Unity e Mixamo. Link do curso na descrição. Prosseguindo aqui então com o nosso projeto, a gente vai agora trabalhar nesse script de controle semáforo. Conforme a gente já conversou anteriormente, ele vai ser o controlador do nosso semáforo, do nosso ponto aqui de farol, né? Bem? De faróis, né? Primeiramente, eu vou adicionar esse script de controle semáforo a esse componente aqui. Padrão tempo aberto está em 8 segundos. Tá? Eu vou iniciar ele com 4 e 2, tá bem? Isso aqui é só para a gente testar. Depois que estiver funcionando, a gente volta um padrão, um valor, ou atribui um valor relativamente significativo, tá bem? Pois bem, aqui no meu script eu preciso de um vetor de semáforo. Agora eu não vou controlar mais nada de semáforo pedestre, eu só controlo o semáforo. O próprio semáforo ele dá as indicações para o semáforo pedestre, tá bem? Voltando aqui na nossa lógica, tá? Eu vou fazer de uma forma que quando feche esse daqui, por exemplo, ele fecha esse e esse sinal abre dos dois lados, tá? Na vida real isso não acontece, né? Porque quando esse daqui fecha e esse daqui vai abrir, né? Ou algum outro vai abrir, esse carro pode entrar aqui se não for uma via única, né? Então isso vai da lógica de vocês. Na pior das hipóteses, vocês colocam um sinal de 4 tempo, que ele abre os 4 sinais para depois abrir o sinal do pedestre. E aí sim você controla aqui no controle semáforo, que é para fechar os 4 semáforos e para abrir os 4 semáforos de pedestre, tá bem? Então chega de enrolação e vamos lá então. Aqui no nosso script controle semáforo, vamos declarar aqui um vetor do tipo semáforo. Eu vou chamar de semáforos. Ele vai receber uma nova instância com 4 posições. Pois bem, agora a gente vai criar uma variável privada, private. Eu vou chamá-la de controle tempo. Vai iniciar com 0. Uma outra variável do tipo bool vai se chamar emitiu alerta. E recebe false. Bom, aqui no void start, por hora eu não vejo nenhuma utilidade para esse método. A gente vai precisar de um outro método depois, que ele checa qual será o próximo, tá bem? Então, para isso, eu vou criar aqui uma outra variável do tipo int sinal atual. O padrão vai ser 0. A gente vai trabalhar com uma escala de 0 a 3, ou seja, posição 0 representa o semáforo 1, posição 1 representa o semáforo 2, posição 2 representa o semáforo 3 e posição 3 representa o semáforo 4, tá bem? É um pouquinho meio perdido talvez, mas na prática vocês vão entender. Então aqui eu faço o seguinte, se, ou melhor, controle tempo, ele recebe ele mesmo mais, dentro de parênteses para ele fazer o cálculo, 1 multiplicado por time.deltaTime. Então aqui a gente já tem o controle de tempo, ele já vai começar a contar. O que eu vou fazer? Se o meu controle tempo for maior ou igual que tempo alerta e emitiu alerta for igual a falso, então o que ele vai fazer? Emitiu alerta recebe true. E aqui a gente vai chamar um método para alterar o sinal, né? Inclusive eu posso fazer isso daqui. Vamos testar aqui. Qualquer coisa a gente troca para o método depois. Semáforos
na posição sinal atual, ponto, alerta sinal. Opa, estou confundindo com o NetBeans Visual Studio. Então aqui ele já emitiu o sinal. O que a gente vai fazer agora? Se não, a gente vai controlar. Ó. Se controle tempo for maior ou igual que tempo aberto, né, que é o tempo permitido, então ele vai executar um outro método aqui para a gente. Bem? Então ele vai fechar esse daqui, tá bem? Fechar sinal. Ele vai chamar pra gente um método aqui. Deixa eu declarar ele como private. Ele retorna pra gente um int, tá bem? Próximo sinal. O que esse método faz? Ele verifica qual é o estado atual, tá? Então, qual que é o sinal atual? Se sinal atual for maior, ou melhor, for menor do que 4, então sinal mais. Se não, sinal recebe 0. A gente reinicia a contagem. Deixa eu ajustar isso daqui. Format. Aqui a gente vai fechar o sinal. Então aqui o emitiu alerta a gente vai zerar ele de novo, tá? Perdão, a gente vai definir ele como 0. Perdão, como false. Aqui a gente define esse valor de controle tempo. Opa. Para falso. Nossa, a gente fecha isso aqui. A gente define ele para valer 0. Para a gente reiniciar nossa contagem. E aqui eu chamo próximo sinal. Tá bem? E esse próximo sinal, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai acessar o semáforo. Tá bem? E vai abrir o próximo. Ou melhor, vamos fazer diferente, né? Vamos declarar um void aqui. Não retorna nada pra gente. Aqui a gente calcula... Melhor, a gente calcula qual que é o próximo sinal. A gente vai criar um outro método aqui agora. Bom, então quando eu escrevo ali o script, né? Vamos associar aqui os 4 sinais no nosso vetor. Então, controle semáforo, a gente vai arrastar esses 4 sinais para lá, tá bem? Então, respeitem a ordem. 1, 2, 3. E por último aqui, o quarto, tá bem? Então, voltando ao nosso script, eu vou explicar o que eu fiz aqui. Então, primeiro a gente tem duas variáveis, uma que controla o tempo máximo permitido que ele fique aberto e o outro tempo mínimo para emitir o alerta. A gente tem um controle de semáforos, no caso aqui representado por um vetor de 4 posições, tá? De 0 a 3. A gente tem uma variável que controla qual que é o sinal atual. Então, qual que está aberto agora? A gente tem uma outra variável que controla o controle do tempo, ela que é responsável por nos dizer dessas duas ocorrências aqui. E uma outra que controla se já emitimos ou não um alerta, né? Deixa eu ver. Então, aqui no start, a gente chama o método alterar sinal, o que automaticamente chama esse método aqui, tá? Aqui ele vai chamar o método próximo sinal. Então, ele vem aqui dentro e pergunta, ó, sinal atual é menor que 3? É. A gente declarou ele aqui em cima, valendo 0, ó. Então, é. Então, ele vai chamar mais 1. Falar, agora ele não é mais 0, agora ele é 1. Tá? Ele é menor que 3? É. Então, atribui 0 aí, tá? Perdão, ele não é menor que 3. Minto. Se ele for menor do que 3, tá? Sinal
mais. Se ele não for menor que 3, sinal recebe 0. A gente reinicia a contagem aqui, tá bem? Então esse método aqui ele só controla qual vai ser o próximo sinal, qual que é o estado do sinal atual, tá bem? Nada demais. Aqui a gente tem um laço do tipo for, com o inteiro iniciando em 0, até que i seja menor que a quantidade de semáforos, então semáforos.length. E para cada loop a gente faz aqui um incremento. A gente não, o for faz um incremento. O que eu tenho que checar aqui, né? Eu checo, olha, a posição i é igual ao sinal atual? O meu laço ele está na posição do sinal atual? Sim, ele está. Então abre esse sinal aí, enquanto os demais ele fecha. Aqui em cima, no update, a gente tem dois ifs, na verdade, aqui, né? Antes dos dois, perdão, depois dos dois ifs, a gente tem aqui o controle tempo. Então, o tempo todo ele tá ali somando mais um. 2, 2, enfim, tá somando ali, tá? Aqui eu tenho o controle tempo. Se controle tempo for maior ou igual que o tempo de alerta, tá? No caso é o tempo mínimo, esse daqui, que ele ainda não emitiu o alerta, então a troca agora ele vai emitir, tá? A gente manda ele trocar antes dele emitir o sinal. A gente fala o seguinte, ó, semáforo, na posição atual, o semáforo que está agora aberto, emite um alerta aí que você vai fechar, tá bem? Ah, não é maior ou já emitiu, tá em outra ocasião. É que a gente checa se o controle tempo for maior que o controle de tempo aberto, né? Se for maior que o tempo permitido para ele ficar aberto, então a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu emito o alerta, eu recebo false. Então aqui o emitir o alerta volta a valer false. O controle de tempo ele reinicia para começar a contagem de novo. A gente acessa o sinal atual e manda ele fechar, tá bem? Se bem quem vai fazer isso depois é esse método aqui. E a gente chama o método de baixo, tá bem? Então a gente vai chamar o método alterar sinal. Então vamos testar aí o resultado. Então, o sinal está verde. Vai fechar. Fechou, abriu outro. Para ficar um pouco mais prático isso daqui, olha aí rodando a animação, né? De acordo com o tempo que a gente propôs ali. E vamos checar agora os semáforos de pedestres. Então tá vermelho aqui, tá liberado. Fechou, abriu, vamos testar esse daqui agora. Tá fechado, ele tá aberto para pedestre. Ok, abriu, ele fechou. Fechou, ele abriu, ok. Tá aberto enquanto esse está vermelho. Ficou verde, acendeu o vermelho. Ok. Então tá aí o nosso sistema para controle de semáforos. Se você tiver uma outra via, né, depois disso configurada, uma outra esquina, é só você duplicar isso daqui e jogar para o outro lado. Eles funcionam de forma independente, tá bem? Esses controladores não dependem um do outro para estar funcionando, tá bem? Então vocês colocam um tempo razoavelmente aí legal, se possível coloca um random para gerar um valor aleatório para cada ponto, né? Senão vai ficar tudo igual. Abre todos de uma vez, fecha todos de uma vez. Vocês podem usar um math.random aqui, ó. Tá bem? Então tá aí. Nosso sistema de semáforo funcionando muito bem, por sinal, né? Essa aqui foi uma aula bem básica, tá? Isso daqui vai de acordo com a IA de vocês, como vai funcionar a via. Por isso que eu fiz de uma forma bem genérica aqui, né? Se você for ter uma via de uma única, você pode liberar essas duas, né? Aqui também você não precisa de um sinal, só um sinal aqui, tá bem? Um outro aqui. Então isso tudo vai variar de acordo com a IA de vocês.
Nesse caso aqui, como é via única, esse vai para lá, esse vem, enfim, todos os sentidos. O ideal aqui seria um sinal de 4 tempos, tá? Porque não faz sentido eu fechar isso daqui, né? Abrir para o pedestre, se essa via pode entrar aqui, essa pode vir e essa pode vir também, né? Não faz sentido, vai pegar o meu pedestre aqui. Uma outra coisa que vocês precisam saber é que eu não sou um engenheiro de trânsito, tá bem? Então, possivelmente isso daqui não está próximo ao real, né? Uns tempos reais aí de um sinal, tá? Respeitando corretamente as regras de trânsito. Outra coisa importante que vocês têm que ter em mente é de onde o jogo vai passar. Um professor uma vez comentou que ele estava querendo colocar algumas aulas de história na grade de curso de jogos, porque a galera não sabia a questão de tempo, de onde estava se passando o jogo. E eu dou esse mesmo conselho para vocês. Se o jogo vai passar no Brasil, simule sinais do Brasil. Se o seu jogo vai passar nos States, né, nos Estados Unidos, simule o sinal dos Estados Unidos. Lá as regras de trânsito são diferentes. Se não me falha a memória, as mãos são invertidas lá, tá? Então você verifique sempre onde o jogo vai se passar, ok? Então por hora é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal caso você já não seja um inscrito. Curta o vídeo se você gostou, porque assim eu vou trazer mais aulas aqui com base na avaliação de vocês. Deixe o seu comentário, ok? Um forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.